Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos escuta. Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo a mais um episódio do RH para você Cast, o nosso espaço, nosso ponto de encontro para falarmos sobre tudo que há de mais relevante, mais importante para quem trabalha com gestão de pessoas. Portanto, se você é RH, está em recursos humanos, ama recursos humanos, essa é a sua casa, esse é o seu espaço, esse é o nosso lugar. Então, falando em lugar, falando em espaço, falando em casa, eu já deixo aqui o convite para você fazer parte da comunidade do RH para você, seguir o RH para você nas redes sociais. A gente está no Instagram, Facebook, canal no YouTube, tem a comunidade, tem o grupo e a company page no LinkedIn, com mais de 80 mil profissionais de recursos humanos trocando ideias todos os dias por lá, trocando insights também. Fica aqui o convite para você fazer parte dessa comunidade e também para visitar o rhpravocê.com.br, a nossa plataforma de conteúdo, porque a gente faz com muito carinho, muito amor, muito conteúdo, a gente produz muito conteúdo lá, especialmente para você, recursos humanos, para você RH. Tem conteúdo produzido pela nossa redação, tem conteúdo produzido na área de collab, né, pela comunidade de RH, os nossos leitores também, tem os nossos colunistas que são especialistas em temas específicos de gestão de pessoas, tem as marcas parceiras que estão aportando conteúdo todo dia lá. Então fica aqui o convite para você acessar também o nosso portal rhpravocê.com.br. Hoje a gente tem um convidado muito especial, muitíssimo especial, um autor de tremendo sucesso, de um livro sobre carreira, e a gente vai falar muito sobre isso, claro. Ele é executivo, é palestrante, é mentor e é autor do livro Seja Egoísta com a Sua Carreira. Estou falando de Luciano Santos, a quem eu agradeço pela participação, Luciano. Privilégio e uma honra contar contigo aqui no RH para você Cast. Obrigado, Daniel. Obrigado, Bruno. É um prazer estar aqui, principalmente para falar aí de um dos assuntos prediletos, né, que eu mais trabalho, que é sobre carreira e também sobre o meu livro, que eu tenho um carinho enorme. É isso aí, maravilha. E tá aqui com a gente também o Bruno Piai, jornalista do RH para você, redator também. Bruninho, tudo bem por aí? Fala, pessoal, tudo bem? Pô, já tive a chance de ver palestra do Luciano, acompanho o Luciano nas redes sociais. Tenho certeza que vai ser um papo aí muito bom. Realmente ele traz muito conteúdo diferente, muita coisa bacana sobre carreira. Super legal tê-lo aqui com a gente no podcast. E vamos lá. Bom, a gente está falando de um best-seller, tá? Aqui dá para falar tranquilamente, usar esse termo, seja egoísta com a sua carreira. Estamos falando de fato de um best-seller, talvez um jovem já clássico na literatura, digamos assim, corporativa. E aí eu queria convidar o Luciano para esse papo, para a gente começar a entender de onde surgiu esse lance de ser egoísta, Luciano. Por quê? Da onde foi que surgiu essa ideia? Essa palavra que em algum momento pode falar assim, pô, eu não posso ser egoísta, tenho que trabalhar colaborativamente, tenho que pensar na empresa, tenho que pensar, e eu não posso pensar só em mim mesmo. Mas eu acho que tem muito mais para a gente explorar por trás desse conceito. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente, só para a gente começar essa conversa. Claro, Daniel. Antes de mais nada, né, eu sempre interagi muito com os meus leitores, principalmente no LinkedIn. Né, e uma vez eu respondendo alguma coisa que alguém me perguntou, afirmou, eu falei que você precisa ser um pouquinho mais egoísta, né, com a sua carreira. Ele falou, poxa, adorei. E eu comecei a usar um pouco esse termo, seja egoísta com a sua carreira. Tá. Mas eu quero deixar um aviso aqui antes de mais nada, né? Quando egoísmo, seja egoísta com a sua carreira, às vezes as pessoas dão uma olhada ali no título do meu livro, né? Torcem o nariz ali, não, egoísmo Sim. é uma coisa ruim. Então deixa eu deixar dois pensamentos aqui. Eu falo que o primeiro é, quando o assunto é a nossa carreira, quando o assunto é cuidar da nossa carreira, a gente é qualquer coisa menos egoísta. A gente coloca ali, imagina uma balancinha, né? A gente coloca ali a opinião dos outros, ideias pré-concebidas, coisas que não fazem ou não agregam nada positivo para nossa carreira. Então essa balança é muito desequilibrada, a gente não é de jeito nenhum egoísta. E o segundo pensamento que eu quero deixar, né, existe um livro chamado A Virtude do Egoísmo, né, de uma russa barra americana, né, e mais alguns outros autores, né, uma coletânea, né, de artigos, né, e ela fala sobre como a palavra egoísta mudou de sentido através do tempo, né, que egoísmo em sua origem nada mais é do que se colocar em primeiro lugar para o seu benefício e para o benefício das pessoas ao seu redor. Ela até prega a ética do egoísmo, que fazer isso sem ferir ninguém,
né, ao seu redor. E é com esse pensamento sobre egoísmo, com esse significado de egoísmo, que eu quero que a gente comece essa conversa. Né? É um egoísmo virtuoso, um egoísmo que vai colocar a gente em primeiro lugar para o nosso benefício, benefício de todos ao nosso redor, inclusive das empresas. Porque quando a gente é um bom profissional, todo mundo ganha. E por que eu escrevi esse livro, já, Daniel? Já entrando aqui, já abrindo a caixa de Pandora. Claro, Aqui. claro. Fica à vontade. Por que eu escrevi esse livro? Eu sou um executivo, né? Eu trabalhei em empresas de tecnologia por 24 anos, trabalhei no UOL, no Google e no Facebook, mas eu já venho escrevendo sobre educação corporativa há mais ou menos 5 anos. Né? Hoje eu estou 100% dedicado a isso. Né? Faz mais ou menos um ano que eu deixei o mundo executivo só para trabalhar com educação corporativa. E antes de eu escrever o livro, depois de alguns anos, já com a minha experiência em também interagindo com milhares e milhares e milhares de pessoas, né? Eu já mentorei mais de 1.000 pessoas profissionalmente, outras milhares, né, informalmente, eu comecei a ter alguns insights. Né? E eu tive 2 insights primordiais. Né? O primeiro é que o lugar do trabalho é um lugar de sofrimento para a maioria das pessoas. Olha que frase impactante, né? E não é a opinião Forte, do né? Luciano, gente. Não é a opinião do Luciano, não é que eu estou falando isso. Essa é a conclusão de diversas pesquisas e estudos sobre o tema. Independente da geografia, independente da indústria, independente da maturidade dos profissionais, a maioria deles é insatisfeita barra infeliz no trabalho, depende da metodologia, né, e uso das palavras. Eu mesmo repliquei essa pesquisa, né, falei com mais ou menos 1.000 profissionais, com mais de 10 anos de experiência, e perguntei, né, você é feliz ou infeliz com o seu trabalho? E eu cheguei no mesmo número de todos esses estudos e pesquisas, 60% das pessoas falaram que elas são insatisfeitas, né, com seus trabalhos. E essa é uma conclusão muito triste se a gente parar para pensar. Né? Poxa, né, o Muito. trabalho é o lugar que a gente passa mais de metade da nossa vida acordada, né? É uma das coisas mais importantes. E eu acredito muito, muito, né, que como a gente se sente no trabalho, isso vai ser transportado para outras dimensões muito importantes da nossa vida, a nossa família, né, a maneira como a gente interage com a nossa comunidade e até mesmo com a nossa sociedade. Então é uma questão que eu abracei, uma missão que eu abracei para tentar entender, né, e trazer ali ferramentas para que as pessoas possam mudar isso. E o segundo grande insight que eu tive é que a principal causa desse sofrimento somos nós mesmos. Né? A nossa falta de conhecimento sobre como gerenciar a nossa carreira. E aqui tem coisas interessantíssimas. Né? Você pega, por exemplo, se você pergunta para as pessoas, né, por que você é infeliz barra insatisfeito no seu trabalho? São diversos motivos. Né? São os motivos macro, né, ali, política, economia, né, mudanças de leis, sindicato, etc. Né, mas as pessoas se autodeclarando essa infelicidade barra insatisfação, todas elas apontam para o mesmo lugar, que vocês devem estar desconfiando agora, que é o chefe. O chefe é o grande vilão, né? O grande causador, né, de todas as moléstias no trabalho. E tem uma certa razão nisso, né? Se der tempo a gente pode explorar um pouco, né, mas na minha experiência, na minha observação, o principal motivo é a nossa falta de entendimento sobre como gerenciar a nossa carreira. Né? E eu falo que existem muitas realidades escondidas, né? Que as pessoas não sabem, que acaba causando isso, né? Então, só para trazer um exemplo para você, né? Eu lembro que eu trabalhei uma vez, né, com um mentorado, né? E ele, poxa, Luciano, eu quero ser promovido mais rápido, eu preciso ser promovido para trabalhar com um certo produto, eu sou júnior, quero virar pleno. E a gente começou a fazer umas sessões de mentoria. Em determinado momento, eu virei para ele e falei: você já aplicou para algum lugar fora da empresa que você está hoje, né, para entender o mercado? Luciano, você não entendeu nada de eu estar aqui, eu adoro a minha empresa, eu adoro o meu líder, eu nunca faria essa traição. Olha só, gente, né, quando eu falo sobre, né, Nossa. a gente trazer hábitos que não pertencem mais à nossa geração, né? Olha só. E aí a gente teve uma conversa, falei, não, a gente se testar no mercado não é uma traição, ao contrário, né? É mudar até de um lugar que a gente gosta e tá confortável e tá satisfeito, faz parte da nossa jornada, né? Faz parte do nosso crescimento. Claro. E a gente teve uma conversa sobre aquilo, não sei, não era bem isso que eu estava procurando, e a gente tinha acabado o processo de mentoria. Um tempo depois, né, eu recebo uma mensagem dele lá no LinkedIn, né, com o título Você Não Vai Acreditar. E ele me conta que pensou muito sobre o que a gente conversou, né, e ele resolveu se testar no mercado, ele aplicou para 2 vagas fora, passou nas 2, e uma delas era um cargo acima do que ele estava e para trabalhar com um produto que há 2 anos ele tentava trabalhar. Né, assim, Que queria me agradecer por ter aberto os olhos dele. Né, e é um pouco isso, sabe? É essa falta de entendimento, assim, achar que, né, você mudar de emprego é uma traição, né, e que se você está bem, né, você não precisa mudar.
Né? E essa é a minha base do livro, tá, gente? Não se enganem, o livro não é sobre mudar de emprego, ao contrário. Né? É sobre a gente se colocar numa melhor situação. Mas essa falta de conhecimento, sabe? Faz com que as pessoas sofram muito no trabalho. Né? A gente estava ali diante de um profissional que não conseguia mover, que não conseguia trabalhar com o produto que ele queria, né, há 2 anos, né, e ele achava que por ser o chefe ser legal, né, e a empresa ser um lugar bom, né, ele precisava ficar ali e não fazer mais nada, né, e esse era um erro que ele cometia. Deixa eu convidar o Bruninho para participar desse bate-papo também, porque realmente são muitos fatores, né, Bruninho, que travam a nossa carreira, né? Parece que. E a gente projeta muito, né? Projeta no chefe, projeta na nossa história, na nossa família, projeta em tantas coisas, e a gente precisa, é chamado, né? E o livro faz isso muito bem, né? A gente é chamado para ser autônomo, né? Para ter autonomia, para ter responsabilidade com a própria carreira. Exatamente. Luciano, eu queria entrar no mérito disso que você estava falando, da gente se colocar em primeiro lugar, né? Será que os fatos que estão acontecendo hoje dentro do mercado, principalmente no pós-pandemia, se alguém era contra o seu livro, né? Como assim ser egoísta com a minha carreira? Porque a gente tem aquela cultura de colocar o trabalho acima de tudo, colocar o trabalho acima da gente. Será que fatos recentes finalmente estão mudando um pouquinho esse panorama? Porque o Brasil é o segundo país com mais casos de burnout. A gente está vendo ondas de demissão em empresas gigantes. A gente vê a Meta demitindo, a Amazon demitindo. Então a gente vê muitas empresas do Vale do Silício, empresas de tecnologia, as chamadas empresas Meta, empresas dos sonhos, que estão dispensando muitas pessoas. A gente vê empresas com problemas de liderança, como o Twitter, por exemplo. Então a gente está vendo aí um mercado com uma dificuldade, né, um momento delicado aí de repaginação. Essa repaginação acaba envolvendo demitir centenas, milhares de pessoas. Fora a questão da saúde mental, hoje nós temos profissionais que não aceitam mais trabalhar em lugares que não tem o trabalho remoto, que não tem benefícios flexíveis. A gente está vendo uma mudança muito grande no mercado. Então, será que finalmente, aos pouquinhos, a gente está chegando num ponto que, acho que é hora de eu começar a pensar um pouco mais em mim. A empresa não pensa tanto em mim quanto eu achava que ela pensava. A gente está tendo essa ressignificação. A gente finalmente está chegando no momento que, o Luciano está certo. Critiquei, mas o Luciano tem razão. Estamos nessa fase? Certo e errado são perspectivas, Bruno. Né? Então, assim, eu acho que antes de eu responder sua pergunta, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Eu não sou, né, um arauto da verdade. Né? Assim, não é o meu posicionamento. Né? Tanto que, já no início do livro, eu deixo bem claro, né? O que eu trago aqui é uma coleção de boas práticas. Né? Eu faço até uma brincadeira, uma analogia com um prato. Né? Eu trago aqui vários ingredientes e vários temperos. Alguns você não gosta, vai jogar fora, outros você adora. Você vai ter que pegar os temperos que você gosta, né, e vai ter que ali fazer o seu prato se você quiser comer alguma coisa. Né? Assim é como eu olho, né, a maneira como eu trago o livro. E falando um pouco sobre hoje, Bruno, eu acho que depende muito do extrato, né, que você está inserido. Né? Depende muito da bolha, né, que você está inserido ali. O que está acontecendo a gente há muito tempo não via uma movimentação que a gente está vendo hoje no mercado de trabalho. Né? A gente teve o Covid, né, mexe tudo, vai todo mundo para o home office. Né? Eu acho que nunca se falou tanto, né, como se fala hoje em dia, né, sobre carreira, sobre um pensar, né, da sua carreira. A gente tem aí o advento, né, da inteligência artificial que está sacudindo, né, algumas indústrias, né, de maneira muito veloz, né, e muito profunda. Eu acho que a gente chegou num ponto de ebulição. Né? Eu acho que as pessoas finalmente falaram: a gente precisa de novos pensamentos e novas reflexões sobre o que significa trabalhar e o que significa a minha relação, né, com o trabalho. A gente eu já venho acompanhando, a gente está vendo até no Brasil, né, alguns experimentos, né, com a semana de 4 dias, né, alguns lugares 100% remoto, né, a possibilidade da pessoa trabalhar aqui do Brasil, né, para fora, né, e vice-versa. Então a gente está vendo muitas coisas acontecendo. Infelizmente não é para todos os estratos, infelizmente não é, né, para todas as bolhas. Né, a gente precisa ter muita consciência disso. E a gente precisa, é muito, muito importante que a gente realinhe, sim,
né, o nosso pensamento, Bruno. Você falou, poxa, né, doenças mentais, né, insatisfações, né? E a gente nem fala, né? A gente fala muito sobre saúde mental, mas a gente não fala no meio termo, sobre o meio termo, né, Bruno? Né, o Adam Grant, né, ele escreveu um artigo, né, chamado Languishing, que foi traduzido para o português como definhamento. Né, o definhamento é aquele caboclo que está ali bem no meio, sabe? Ele não tá no burnout, ele não está deprimido, mas ele não está satisfeito. Né? E eu sei porque eu estive lá. Né, por alguns anos eu estive. Ele foi a única pessoa que conseguiu dar nome para os meus últimos anos no mundo corporativo. E não tem nada a ver com as empresas que eu trabalhei, eram lugares absolutamente incríveis, né? Mas era como eu me sentia com relação ao trabalho. Né, e inclusive recomendo muito para todo mundo, procurem, a Folha traduziu esse artigo como Definhamento Adam Grant. Né, coloquem isso lá no Google, vocês vão achar esse artigo, né, que fala dessa insatisfação, né, desse, poxa, eu não tô legal, todos os dias parece que 0,1%, né, do Luciano tá morrendo, tá desaparecendo, eu não estou me sentindo bem. Então a gente chegou no momento agora que eu falo que a gente precisa quebrar, né, porque a gente tinha muito o pensamento de o quê? Eu vou investir na minha carreira, né, vou investir na minha empresa, vou investir no meu trabalho, só que de uma maneira distorcida. O que quer investir na sua carreira? Dar o sangue, sangue nos olhos, né? Sentimento de dono, vestir a camisa, e não, né? Eu falo que a gente precisa parar. Né? Pensa assim, duas dimensões, né? Eu e a minha carreira e o meu trabalho. As pessoas investem completamente no trabalho delas. E elas esquecem de investir em suas carreiras e elas esquecem de investir em si mesmas, em educação, né, em atualização, etc. Ninguém ganha nessa situação. Todo mundo perde. Por quê? Porque se eu sou aquele profissional e eu cansei de receber esse tipo de profissional na minha salinha virtual de mentoria, que é o quê? Aquele cara que dava o sangue, né, vestia a camisa, aí ele não se atualizava, não estudava inglês, não fazia outros cursos, não tinha nenhuma pluralidade. A empresa suga, 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 dá 5 anos que acontece, você está desatualizado. Você já não serve mais para isso, né? Já não é um profissional competitivo. Então, se a gente faz isso, a gente distorce esse relacionamento, a gente não investe na gente, não investe na nossa carreira, não é um pouquinho mais egoísta, até a empresa perde, porque em determinado momento você vai deixar de ser atraente para eles. Luciano, eu queria que você falasse mais de você, porque eu fiquei curioso, né? Você falou, eu já estive nesse momento, nesse limbo, né? De não necessariamente um burnout, mas também não satisfeito. Como é que você aplicou esse conceito do egoísmo na própria carreira, na sua própria vida? Eu não fiz isso, Daniel, de forma consciente. Né? Eu falo que Tá. eu sempre fui muito observador, né? E eu sempre fui uma pessoa muito orientada na minha carreira de forma natural. Ninguém me falou isso, né? Eu sempre estudei inglês, fiz pós-graduação, aprendia coisas novas, lia, né? Eu tive essa vontade dentro de mim. Né? E eu lembro, assim, até, né? Poxa, Luciano, muitas pessoas me perguntam exatamente isso, né? Se você foi egoísta com a sua carreira, eu fui muito, né? Eu fui muito porque eu tomei decisões não tradicionais com relação à minha carreira, né? Então, o que são decisões não tradicionais, né? Então, eu lembro muito, né, quando eu estava lá no UOL, né, Daniel? Eu tava lá no UOL, né? Eu tava super bem, tava 7 anos e meio no UOL, eu tava com um salário ótimo, né, num cargo incrível, assim, né? Um sentimento de, né, funcionário público, sabe? Né, Aham, falsa estabilidade, sim. tava super bem lá, né, e apareceu o Google me fez uma oferta, né, e o Google me fez uma oferta que era para ganhar menos, para um cargo inferior, né, ao que eu tinha. Daí eu lembro, na época, todo mundo me falando, poxa, não aceita, vai ganhar menos, né? Vai trocar, né, familiar me falando vai trocar o certo pelo duvidoso, né? Mas na minha cabeça eu falei, poxa, peraí, né? Tá, eu vou ganhar um pouco menos, né? Eu vou estar num cargo, né, inferior ao que eu estou hoje, mas o que mais eu vou estar ali? Eu vou estar numa multinacional, né? Eu vou estar dentro do que eles consideram ser ali, né, o pinnacle, né, o ápice, né, da tecnologia. Eu, Exato. com certeza vou ter ali, né, a exposição a pessoas e ideias que eu não vou ter mais aqui, né, onde eu estou hoje. Né? E eu tomei essa decisão muito mais baseada na minha carreira de longo prazo, né? Acho que é a melhor maneira de colocar isso, na minha carreira de longo prazo, do que simplesmente naquele momento e para ganhar R$ 1.000 a mais, R$ 2.000 a mais. E Perfeito. isso sempre foi uma pauta para mim, né? E assim, não vamos romantizar aqui, gente. Eu não tô falando que dinheiro não é importante, né? Até porque eu fui para ganhar menos, mas para ganhar o suficiente, para comer bem, me divertir, pagar meus estudos, né? Me sustentar. Então não tô falando aqui, Claro, claro. não, vai ganhar ali um salário mínimo, larga isso. Não, não é isso que eu tô falando. Mas que às vezes dar pequenos passos para trás pode ser estratégico para o grande contexto da sua carreira.
E eu sempre fui muito orientado para isso, Lucas. Até no final, né? Eu trilhei, fiquei 11 anos no Google, depois fiquei mais 6 anos no Facebook, e até no final, né, eu fui egoísta com a minha carreira. Tem uma coisa que eu falo para todos os profissionais que a gente precisa entender e fazer uma lista das coisas que são importantes para a gente, para nossa carreira. Ninguém faz isso. É uma das coisas mais básicas que existe. Às vezes eu pergunto para as pessoas: poxa, por que você está infeliz no trabalho? Ah, porque eu ganho mal. Que mais? Não, eu ganho mal. Ah, por que você está infeliz no seu trabalho? Ah, porque eu não gosto do meu chefe. Que mais? Eu não gosto do meu chefe. Eu falo que a gente nunca pode se colocar nessa posição. A gente precisa entender o que é importante, o que a gente quer na nossa carreira. Eu quero ganhar mais, eu quero ter um líder inspirador, eu quero estar em indústria X, eu quero deixar minha marca, eu quero aprender, eu quero me divertir. A gente precisa saber, né, o que move a gente no trabalho. E até no final eu fui egoísta por quê? Porque no meu último ano, né, faz 11 meses, quase um ano que eu abandonei o mundo corporativo. Eu estava muito bem lá, mas abandonei para fazer o que eu faço hoje. Porque quando eu olhei para as coisas que eram importantes para mim, eu não queria mais trabalhar no escritório, não queria mais trabalhar 5 dias por semana, eu queria trabalhar com educação corporativa, não com vendas. Eu queria trabalhar com pessoas alinhadas com essa missão que eu adotei. Quando eu olhava as coisas que eu queria, elas eram incompatíveis com o trabalho que eu estava fazendo. E não porque a empresa é ruim, não porque não, o Facebook era incrível, né? Eu estava super bem lá, mas o que eu queria para mim como profissional não estava alinhado com o que eu queria lá. Eu resolvi dar alguns passinhos para trás na perspectiva de algumas pessoas, que para mim são muitos passinhos para frente, né? E sair de uma Sim. carreira executiva, né? E faço o que eu faço hoje, que é tentar levar um pouquinho mais de felicidade, satisfação e ferramenta para as pessoas no mundo do trabalho. Bruninho? Ô, Luciano, quando a gente está falando de carreira, a gente está falando de algo muito individual, naturalmente. Cada pessoa tem o seu conceito de carreira, cada geração tem a sua visão do que é construir uma carreira. Tanto que a gente vê gerações um pouco mais antigas com esse sentimento, né, de ser fiel ao trabalho, e a gente vê hoje fenômenos como quiet quitting, job hopping, vários movimentos aí que envolvem principalmente gerações mais recentes, né, no mercado. Sobre o que você falou, né, aquele conceito de definhamento, da insatisfação, de todo dia você acaba se perdendo um pouquinho. Eu queria entender como que o líder, como que o RH consegue também ter essa percepção sobre o funcionário dele. Porque eu imagino que quando você relata que, poxa, eram empresas incríveis, o 0,1% por dia que vai se perdendo, eu imagino que nem sempre seja algo tão perceptível. Talvez seja uma insatisfação que você tem naquela empresa e aconteça o que aconteça naquela empresa, uma promoção, um novo benefício, talvez não tenha uma solução, talvez seja aquele ambiente, seja o que aquela empresa faz, seja aquela cultura. Então, nem sempre há ali um caminho, né, para que ali dentro esse problema seja consertado. Mas eu queria entender se há algum ponto, algo que a liderança, que o RH possa fazer para melhorar, talvez, esse sentimento, trabalhar esse sentimento, buscar mecanismos ali dentro para controlar um pouquinho essa insatisfação, que pode ser sua, mas também pode ser de toda uma equipe, pode ser de toda a empresa, pode ser um problema ali na cultura. Tem como trabalhar isso internamente? Ou se tem, não só tem, como se deve trabalhar isso internamente. Então, duas perspectivas, né, que eu quero trazer aqui para Bruno e Daniel. Né? A primeira é muito importante para as empresas criarem a tempestade ideal para as pessoas, né? Ou pelo menos, né, comunicar e mostrar para as pessoas essa tempestade ideal. O que é essa tempestade ideal? Naquela pesquisa que eu mencionei para vocês, que eu fiz lá com 1.000 profissionais, né, sobre satisfação no trabalho, 60% respondeu que é infeliz, mas 40% respondeu que eu sou feliz com o meu trabalho, eu gosto do meu trabalho. É o que é inspirador. Você tem ali, né, 400 pessoas de um grupo de 1.000 que falam, não, eu gosto do meu trabalho. E nessa mesma pesquisa, eu coloquei um aspecto, uma dimensão que eu chamo de qualitativa. Me conta por que em uma frase e uma palavra, porque você é ou infeliz ou feliz. E para as pessoas que são felizes, são satisfeitas com o seu trabalho, né, é muito legal assim, ver o que apareceu ali. Até criei o que eu chamo de a fórmula da felicidade, né, que é estar em um ambiente positivo no qual as pessoas possam crescer, se sintam desafiadas e sejam reconhecidas por líderes bem preparados. Olha só que legal, né? O que as empresas precisam entender, né? O que eu chamo de ali a base, né, de uma boa satisfação
o trabalho. Precisa ser um ambiente positivo, um ambiente que seja psicologicamente saudável, para as pessoas que elas possam falar, elas possam ser elas mesmas. Um ambiente que as pessoas possam crescer, né, seja onde elas estão, né, ou para outras áreas, que elas se sintam desafiadas. A gente quer ser desafiado, né, como profissional. E aí que elas sejam reconhecidas, né, entra dentro aqui da alça de feedback, que a gente vai falar muito hoje, então a gente vai gastar uma hora com isso, né, sejam lideradas por líderes bem preparados. Né? Então, as empresas elas precisam refletir sobre esses componentes, né, que a gente falou agora, e poucas empresas fazem essa reflexão. Essa é a primeira coisa. E a segunda, para mim, que é a mais importante de todas, Bruno, é levar conhecimento para os profissionais. Né? Por que as empresas, você fala assim, poxa, Luciano, você fala tudo isso no livro, as empresas devem te odiar. Ao contrário, as empresas me amam. Né? Eu já dei palestra em praticamente metade de São Paulo, né, sobre o meu livro. Grandes empresas enormes. E por que essas empresas me contratam? Você vai me perguntar agora, Bruno. Elas me contratam porque elas querem que eu leve uma mensagem para as pessoas. Você é responsável pela sua carreira, não a empresa, não o seu chefe, você. E você precisa entender algumas coisas. Porque essa é uma das maiores insatisfações das pessoas com as empresas e com seus líderes. Ah, meu líder não me ajuda a ser promovido. Ah, minha empresa não tem um plano de carreira para mim. Olha que absurdo isso. Essa frase em si, olha como ela é absurda. A empresa não tem um plano de carreira para mim. A nossa carreira vai ter entre 35 e 45 anos. Você vai passar na empresa aí numa média de 3 a 5 anos. Como que a empresa vai ter um plano de carreira para você? Quem tem que ter um plano de carreira para você é você. É você mais ninguém. O que a empresa tem que te dar são recursos, um bom ambiente, um lugar propício para crescimento. Mas o planejamento da carreira é nosso. A gente tem que fazer. E as empresas me contratam para levar essa mensagem. E eu acho que as empresas não fazem um bom trabalho em educar as pessoas sobre como elas devem gerir suas próprias carreiras. Fala, olha, você está aqui na empresa, a empresa é super legal, você tem um monte de recurso, mas é você com você mesmo. É você que vai gerenciar a sua carreira. E você precisa entender isso. Então, são duas dimensões que eu acho que as empresas não fazem muito bem, poderiam fazer melhor. Eu acho que a gente ainda tem uma relação muito paternalista, né? E aí de duas vias, né? A gente ainda se agarra muito, a gente não quer estimular que o funcionário voe, né? Que ele tome a rédea da sua própria vida, da sua própria carreira, e o funcionário também quer projetar na empresa muito das suas frustrações e tudo mais. Então, acho que a mensagem que você traz, Luciano, ela é muito poderosa por isso, porque mexe com as bases daquilo em que a gente acredita, da própria relação nossa com o trabalho, com as empresas e tudo mais. Então, eu quero te parabenizar pelo livro, pelo trabalho e agradecer mais uma vez pela sua participação hoje com a gente. Imagina, Daniel, um prazer estar aqui. Esse é um assunto... Eu falo que a gente passa mais de uma década no ensino formal, né? Todos nós, né? Eu tenho 45 anos, né? Acho que o Bruno é um pouquinho mais novo aqui do grupo, mas a gente passa ali mais de uma década, né, no ensino formal, e ninguém diz pra gente o que a gente tem que fazer com esse tal de carreira, com essa coisa, né? A gente aprende matemática, português, aprende... Algumas universidades estão começando a se movimentar de forma tímida, algumas têm empresa júnior, né? Mas ainda é muito pouco, né, para a maioria das pessoas. Então a gente precisa sim falar mais sobre isso. A gente precisa sim ter conversas sobre a nossa carreira, perguntar para as outras pessoas, para o nosso tio, para o nosso primo, para o nosso líder, para o líder da outra área, né? O que significa carreira para eles, como que eles fizeram com suas próprias carreiras. A gente precisa aprender a dividir um pouco mais as boas práticas que a gente aprendeu. Maravilha. Luciano, obrigado mais uma vez. Bruninho, também obrigado pela sua participação hoje com a gente, viu? Pessoal, muito obrigado. E, bom, como o Luciano palestrou em metade de São Paulo, espero que agora palestre na outra metade também, né? Muito, muito bom todos esses ensinamentos. Eu acho que quando a gente está falando de gerenciar nossa carreira, talvez a gente esteja falando de algo tão no papel óbvio e na prática é absolutamente o contrário disso, né? É difícil, às vezes o comodismo também, né? A gente não sabe o que fazer, então cria expectativa que a empresa saiba o que fazer por nós. Isso que o Luciano estava falando, da empresa criar um plano de carreira e não a gente ter um plano de carreira, porque nem sempre é fácil, é uma jornada, é um caminho difícil. Então, muito legal tudo isso que o Luciano trouxe. Poxa, prazer participar aqui de mais um episódio. E agradeço, Luciano. Prazer ter você aqui com a gente. Espero que, quem sabe, aí tenha no futuro uma parte 2, que eu acho que é um assunto que rende muito, né? Trazer todo esse ensinamento para os profissionais do Brasil. Então, muito bacana mesmo.
E aí, curtiram o nosso bate-papo de hoje com o Luciano Santos? Ele é executivo, palestrante, mentor e autor do livro Seja Egoísta com Sua Carreira. Fica a dica, inclusive, para você encontrar, para você comprar o livro. Tá aí na Amazon, no Kindle, seja lá onde for. Fica a dica para você acessar o livro do Luciano Santos. E quem participou comigo hoje também foi o Bruno Piai, jornalista, redator do RH para você. Falando em RH para você, vou falar do RH para você Cast, dando a dica para você seguir o nosso podcast ou se inscrever aí na plataforma de áudio de sua preferência. Você pode estar ouvindo a gente pelo Deezer, pelo Spotify, pelo Google Podcast, pelo Apple Podcast, SoundCloud, não importa, ou até no canal do YouTube também. Não importa, fica a dica para você se inscrever. Assim, sempre que tiver episódio novo publicado, a gente vai aparecer na página inicial do tocador de sua preferência. Mas você sabe que a gente tem esse encontro marcado toda segunda-feira, bem cedinho, entre 5, 6, 7 da manhã, para começarmos bem a semana. E aí eu aproveito, claro, para desejar uma excelente semana para você, se você estiver ouvindo a gente na segunda-feira. Aliás, se você estiver ouvindo em qualquer dia, desejo um excelente dia, uma excelente semana para você. A gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço e até mais.